Muito boa noite, sejam bem-vindos às Conversas Improváveis, uma organização da Delegação Portuguesa dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu, feita no âmbito da iniciativa Fazer Acontecer Europa Social. O objetivo passa por debater temas que vão da educação à saúde, do emprego à habitação, das desigualdades à proteção das crianças, tendo sempre como mote a Cimeira Social da União Europeia, que acontecerá no Porto nos próximos dias 7 e 8 de maio. A proteção das crianças é a matéria da nossa terceira conversa improvável, cuja abertura está a cargo da Sra. Eurodeputada Isabel Carvalhais, a quem endereço também o meu muito obrigado por participar nesta sessão. E, Sra. Eurodeputada, faz favor de dar o pontapé de saída, se me permite a expressão, nesta nossa conversa improvável. Na União Europeia, cerca de 23 milhões de crianças estavam em 2019 em risco de pobreza e de exclusão social. Os dados certamente não terão melhorado com o início da grave pandemia de 2020. O risco de pobreza e de exclusão social das crianças está fortemente ligado a variáveis como a escolaridade dos pais, a origem imigrante dos pais, as condições de habitação da família, a situação laboral dos pais, a própria estrutura familiar. As famílias monoparentais, por exemplo, são mais vulneráveis a situações de pobreza. Poderíamos ainda acrescentar outras variáveis, como a qualidade das redes sociais de apoio e, em última instância, a capacidade de resposta das políticas públicas aos fenómenos de exclusão. Uma coisa é certa: quanto mais tempo uma criança permanece dentro de um cotidiano de pobreza, maiores serão os impactos, não apenas sobre o seu desenvolvimento presente e futuro, como maiores serão os custos para toda a sociedade no longo prazo. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais assenta em 20 princípios da ação, que no seu conjunto visam orientar os Estados-membros para uma Europa mais justa, mais inclusiva e com mais oportunidades. Dos 20 princípios do Pilar Europeu, destaco, a propósito da conversa improvável que a seguir iremos ver, o princípio do cuidado da infância e do apoio às crianças. Este princípio diz-nos que as crianças têm direito a ter uma educação acessível e a cuidados essenciais, como os cuidados de saúde. As crianças têm o direito a serem protegidas contra a pobreza, sublinhando-se que as crianças provenientes de meios socioeconómicos mais desfavorecidos devem ter o direito a medidas específicas para aumentar a igualdade de oportunidades. De facto, investir nas crianças, incrementando o acesso das mais desfavorecidas a serviços essenciais de educação e de saúde, ou assegurando a qualidade dos equipamentos escolares, é fundamental. Mas combater a pobreza infantil, garantindo que se atacam na infância as condições que geram ciclos posteriores de desvantagem e de pobreza na vida adulta, vai muito além do acesso à educação e à saúde. Implica também medidas que combatam a privação material das crianças, que resulta tantas vezes, como sabemos, dos baixos rendimentos dos seus pais, em particular dos pais em pobreza extrema. Quer isto dizer que proteger a família é indispensável quando se pensa em estratégias de resgate da criança dos cotidianos de privação e de pobreza que comprometem, por sua vez, o seu desenvolvimento integral como pessoa. Combater a pobreza infantil implica também uma aposta forte em abordagens integradas que reconheçam a interdisciplinaridade desta luta, que articulem diferentes políticas públicas e que permitam uma clara operacionalização e monitorização das ações no terreno. É por isso que a União Europeia avança com um plano de ação para ajudar a implementar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, instando todos os Estados-membros a que façam o pleno uso dos fundos da União Europeia para apoiar as reformas e realizar os investimentos necessários à concretização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O quadro financeiro da União Europeia para 2021 e 2027, juntamente com o instrumento de recuperação, o Next Generation EU, formam o maior pacote de estímulo financeiro de sempre da União Europeia, para ajudar precisamente a Europa a recuperar da crise pandémica, a tornar-se mais verde, mais digital e também, sublinho, socialmente mais justa. Esta será, por isso, uma oportunidade de ouro para um combate efetivo
à privação material, à pobreza e, muito em particular, à pobreza infantil. O nosso futuro depende do que fizermos hoje também pelas nossas crianças. Muito obrigado, Sra. Eurodeputada Isabel Carvalhais, por esta introdução que serve de mote à conversa improvável que teremos de seguida com a participação de Ana Matos Fernandes, mais conhecida por Capicua, uma rapper bem conhecida da nossa praça, digamos assim, nacional e internacionalmente, a verdade seja dita, e com a doutora Isabel Soares, professora da Universidade do Minho e coordenadora de um projeto intitulado Cool Child Collab, sobre o qual se calhar podemos falar daqui a um bocadinho. Doutora, começava por si e agarrava-me aqui a um número que a Eurodeputada deixou ficar: 23 milhões de crianças em risco de pobreza em 2019. Enfim, do ponto de vista metodológico, para que as pessoas que nos estão a ver percebam um bocadinho melhor esta realidade, doutora, o que é isto, afinal, da pobreza infantil? Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Eu queria começar por agradecer o convite para estar aqui neste debate, que me parece, de facto, que aborda uma temática realmente extraordinariamente importante. E esses valores, esses números que a deputada Isabel Carvalhais falou, são verdadeiramente assustadores. São assustadores na Europa, não é? Enfim, num território que à partida se reclama de alguma prosperidade e de um funcionamento, enfim, promotor do desenvolvimento dos indivíduos, e de facto há aqui uma bolsa de pobreza extraordinariamente importante. E essa bolsa naturalmente afeta adultos, afeta pessoas mais velhas, mas afeta em particular as crianças, que constituem um dos grupos realmente mais vulneráveis. E quando nós estamos a falar de pobreza, e em particular de pobreza infantil, aliás, na linha do que a deputada Isabel Carvalhais falou, não se trata apenas de questões de natureza material. Evidentemente que esse é um indicador importante, a privação material. Mas, de facto, a pobreza e a pobreza infantil é uma problemática de natureza multidimensional, eu diria mais multicontextual, que afeta diretamente e indiretamente as crianças. E eu acho que vale a pena nós determos, enfim, só um minuto ou outro, para perceber o que é este contexto multidimensional que vai, de alguma forma, comprometer o desenvolvimento no presente das crianças e o desenvolvimento no futuro. E quando nós estamos a falar de pobreza multidimensional e das implicações que isso tem para o desenvolvimento, isto significa que as crianças são afetadas pelo contexto mais vasto, e começamos pela própria comunidade onde se insere a família, depois pelos contextos em que os pais ou a família estão envolvidos, contextos até mais atuais, nomeadamente o trabalho, as questões da vizinhança, da comunidade em geral, do suporte, que frequentemente nestas situações é precário, e depois quando nós descemos para o contexto mais proximal, para as condições de vida, olhamos para aquilo que se chama a habitação e o espaço em que as pessoas vivem, que tende a ser também muito precário. Portanto, em condições que são de elevada precariedade, enfim, de grande infortúnio, em que o contexto familiar mais vasto e o contexto social, onde esse contexto familiar se inscreve, são de facto de grande privação, naturalmente que isto vai trazer implicações muito grandes para o desenvolvimento. E deixava aqui uma nota que me parece importante: a sobrecarga do ponto de vista de stress, em que estes contextos e este contexto familiar em particular vive. E naturalmente que esse stress ao nível familiar vai traduzir-se num stress do ponto de vista de funcionamento parental e naturalmente vai ter repercussões, enfim, diretas junto da criança. Portanto, ela não só está privada de um contexto mais vasto e de oportunidades importantes para o seu desenvolvimento, como justamente por todas estas carências, por todas estas dificuldades, ela está inscrita e a crescer num contexto que tem muita dificuldade de responder às suas necessidades e aos desafios do seu desenvolvimento. Muito bem. Muito obrigado, doutora. Já voltaremos à conversa. Capicua escreveu há uns tempos um livro-disco para crianças chamado Mão Verde, sobre a natureza, a ecologia, os alimentos e uma vida saudável. Como é que surgiu esta ideia? Esta ideia surgiu no âmbito justamente desta problemática dos cuidados a ter com as crianças. Diga-nos alguma coisa sobre isso, por favor. Sim, Capicua? Tem que ativar o som. Ok, muito bem. Queria agradecer o convite. Antes de mais, eu não sou especialista no tema e sinto-me um bocado
sobre o síndrome do impostor, a falar sobre estas questões, mas já que me facilitou o trabalho indo pelo meu disco para crianças, sim, posso dizer que a motivação foi, primeiro, uma proposta do Teatro São Luís de Lisboa de criar um concerto para o público infantil e depois a minha própria motivação de ver o meu interesse pela ecologia, pela agricultura, pela alimentação, pelo consumo sustentável, tornar-se material de escrita e, no caso de exploração artística e, sobretudo, direcionada para o público infantil, que através do disco, mas também de um livro e de um conjunto de concertos. Portanto, desde então que tenho tido a oportunidade de tocar para o público mais jovem, mas de forma nenhuma sou especialista nas questões da infância e também sou uma mãe recente. Mas devo dizer que estas questões são bastante... interessam-me particularmente porque também eu sinto que têm muito a ver por vivermos num contexto em que as mulheres e sobretudo as mães são as principais responsáveis e as suas condições sociais são as mais determinantes para as condições em que as crianças vão crescendo e, nomeadamente, até para a sua mobilidade social e para o seu sucesso escolar. Eu devo dizer que estas questões interessam porque as questões de género interessam bastante e eu considero, na minha visão de leiga e de mera observadora, que a questão dos direitos das mulheres e da pobreza e do desemprego feminino tem muito a ver também, depois tem um grande impacto naquilo que tem a ver com as condições de vida que as crianças têm, apesar de nem sempre, muitas vezes em famílias monoparentais, mas não apenas nesses contextos, em que de facto as mulheres estão muito mais responsáveis pelo que tem a ver com o bem-estar das crianças e com a sua educação, e obviamente vendo-se privadas das condições materiais para sustentar a família, toda a questão que tem a ver com não só as condições materiais, mas como também com a exaustão materna, que é uma questão que também se agravou bastante na pandemia, tem um impacto brutal naquilo que tem a ver com a qualidade de vida das crianças, a sua segurança, o seu bem-estar e as suas possibilidades de crescer de uma forma saudável e com alguma perspectiva de segurança e estabilidade. E nesse sentido preocupa-me que estes últimos meses de pandemia tenham tido tanto impacto naquilo que são não só aquilo que tem a ver com as condições materiais das mulheres trabalhadoras em Portugal e na Europa em no geral, imagino também não seja muito diferente, e particularmente também nas suas condições emocionais, devido a um grande desequilíbrio naquilo que tem a ver com o trabalho doméstico, as responsabilidades parentais, que pesa tanto para as mulheres e que neste quadro de pandemia se agravou imenso, não é? Com o teletrabalho, com o acompanhamento escolar em casa, com as redes de apoio, as redes sociais de apoio cada vez mais distantes, porque as pessoas estavam em isolamento, as situações também de violência doméstica a agravarem-se, e, portanto, como a vida das mulheres se agravou muito nos últimos meses, consequentemente a vida das crianças também teve uma degradação, sobretudo nos quadros de maior desproteção, como nas camadas mais pobres da população. Permita-me satisfazer esta curiosidade, Capicua. Enfim, qualquer músico, todo músico, quando escreve letras, tenta passar uma mensagem, gostemos dela ou não, associamos ela ou não. Quando escreve as suas músicas, estas preocupações estão latentes ou não? Normalmente os rappers têm esta ideia, as letras são, vou chamar-lhe assim, mais assertivas, digamos assim, do que outras. Eu acho que no meu trabalho não só estão latentes, como estão muitas vezes patentes, nomeadamente nas questões de género, em que eu abordo muitas vezes de forma muito direta, e não só, nas questões sociais, nomeadamente no disco para crianças, as minhas preocupações ecológicas, mas também na minha vida, para além da música, não é? Eu escrevo crónicas na Visão, eu faço muitas vezes conversas em escolas, em outros contextos, projetos sociais, formação, ou seja, todas as áreas da minha vida profissional eu tento ter um impacto positivo naquilo que tem a ver com as minhas preocupações sociais e com as minhas causas mais próximas, e acho que de facto quem faz música pode não ter essa opção, obviamente cada um é livre de ter a sua forma de estar naquilo que cria artisticamente, mas eu acho que quem faz música tem uma visibilidade e uma oportunidade de em certo sentido até uma obrigação, não é, Capicua? Tem em certo sentido até uma obrigação não sinto que seja uma obrigação, porque acho que a arte, em primeiro lugar, é uma questão de liberdade. Portanto, acho que se eu fosse uma obrigação já estaria a inquinar o processo artístico. Mas acho que é uma questão de responsabilidade e de oportunidade, que se não aproveitar, que não aproveitada é uma espécie de desperdício
quase é uma coisa quase pouco ética, no sentido, como tantas vezes nos dizia o Zé Mário Branco, que falava muito disso, de que na arte temos a técnica, a estética, não é? Tudo tem a ver com o ofício, com essa perseguição do belo, mas também temos a ética, e que esse é o pilar que dá sentido a tudo. Eu acredito muito nisso e acho que no meu trabalho tento fazê-lo. Muito bem. Doutora, temos à porta a operacionalização de uma nova estratégia nacional para combater as desigualdades entre as crianças e este tema da pobreza infantil. A doutora há pouco falava da necessidade de uma abordagem integrada para resolver estes problemas. É essa estratégia um documento suficiente e capaz para que esta abordagem integrada e interdisciplinar ganhe relevo e importância? Eu penso que nós temos realmente, do ponto de vista de documentos e de instrumentos, se quisermos, políticos, linhas gerais, penso que todos eles apontam nesse sentido, de respostas integradas, articuladas, multinível, articulando entidades públicas com entidades privadas. Portanto, as orientações gerais, eu penso que elas estão plasmadas no papel. O que está a faltar, efetivamente, é a ação concreta, é que o terreno, as respostas no terreno se organizem dessa forma. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais aponta especificamente para as questões dos cuidados da criança e, em particular, para a importância da oferta de serviços de educação e desenvolvimento adequados e de qualidade para estas famílias e, em particular, para as crianças em situação de desvantagem socioeconómica, mas de facto há aqui ainda muito a fazer. E penso que o que nós estamos a assistir em Portugal, embora tenha de haver esforços e eu acho que é sempre importante sublinhar que há boas práticas, que há ilhas de trabalho que funcionam bem e que são modelo, mas no geral eu acho que tende a haver, de facto, muito desperdício de esforços, porque as respostas são muito frequentemente pulverizadas e não estão articuladas. Ao nível das equipas de trabalho, muito frequentemente o que nós encontramos, e estou a pensar nomeadamente nas várias áreas da educação, da saúde, da área da proteção, por exemplo, são equipas que muitas vezes funcionam bem em si mesmo, mas de facto no mesmo território, por exemplo, as respostas acabam por ser muitas vezes paralelas e, ora, se nós conseguíssemos efetivamente articulá-las e integrá-las, com certeza que todo o investimento que se está a fazer teria naturalmente mais ganhos. Por outro lado, há outro ponto que me parece importante, muito trabalho que está a ser feito e que nós achamos em muitos casos, enfim, as nossas impressões, os dados que nós vamos tendo, às vezes algo grosseiros, parecem indicar que estamos no bom caminho, mas de facto há um trabalho muito importante a fazer de monitorização e de avaliação das medidas, das respostas sociais. Eu acho que esse é claramente, para além da articulação dos serviços, dos técnicos, das equipas, eu acho que há aqui de facto ainda um caminho grande para nós trilharmos, que tem que ver com a monitorização e com a avaliação do impacto das medidas ou das respostas, porque é essa avaliação que nos vai permitir, primeiro, saber se de facto estamos no bom caminho e, segundo, procurar que, enfim, o trabalho que está a ser feito possa ser escalado e possa realmente repercutir-se ao nível das políticas públicas, não é? Portanto, há aqui um ciclo de ação que precisa de ser efetivamente melhor coordenado e mais suportado pela evidência, nomeadamente pela evidência científica. Isso é muito interessante, essa monitorização do impacto, porque de facto, enfim, quando estava a ler algumas coisas para preparar esta conversa improvável, há muitos estudos e muitos trabalhos que elencam o número de casos, etc, mas depois a avaliação do impacto encontrei muito pouca coisa, e talvez a estratégia nos possa ajudar aqui nesta matéria, até nós jornalistas que gostamos de saber e temos a obrigação de saber estas coisas e de as passar ao público. Capicua, para uma figura pública como a Capicua que percepção é que tem do trabalho das comissões de proteção de menores? Também tem esta ideia de que a resolução dos casos se vai fazendo em ilhas, para utilizar a expressão da doutora Isabel Soares? Sente que falta alguma coisa para resolver o problema?
Olha, nem sequer me atrevo a opinar sobre esse assunto, porque acho que isso é uma coisa tão específica e tão séria que eu não tenho uma percepção assim. Pergunto isto porque nós, quando falamos de crianças, temos muita tendência, e de proteção de crianças, sobretudo, para falar dos maus-tratos físicos e de ver as estatísticas, Sim. E depois esquecemos todo um outro entorno que é igualmente... Era o que eu ia dizer. Eu acho que aquilo que me apetece dizer sobre o assunto é que acho que as questões as questões macroeconómicas e macrosociais, eu acho que têm que ser aquelas que devem ser a primeira preocupação. Ou seja, se nós assistimos nas últimas décadas a uma lapidação do Estado Social, nomeadamente naquilo que tem a ver com o desinvestimento na educação, na saúde, bem sei que nos últimos anos estão a tentar corrigir, mas ainda não conseguimos recuperar aqueles duros anos da Troika e agora com a pandemia e com a crise que virá, também não sabemos muito bem como é que o impacto se vai agravar, não é? Mas o facto de termos investido em educação, em saúde, nas questões que têm a ver com as políticas de apoio às populações mais vulneráveis, às questões que têm a ver com a habitação, que nomeadamente no Porto e em Lisboa se agravaram muito nos últimos anos por causa da pressão do turismo e da especulação imobiliária. Quer dizer, eu sinto que enquanto nós não trabalharmos para que as pessoas possam aspirar a alguma estabilidade e ter alguma confiança de que o Estado é de facto um provedor em caso de necessidade e uma estrutura de apoio à construção de famílias, não é? E na minha geração é muito óbvio que é muito complicado aspirar a uma estabilidade e a construir família numa idade normal, não é? Temos que adiar permanentemente esse projeto, porque de facto há muito poucas condições de estabilidade para poder confiar que teremos as condições para ter crianças. E portanto, se nós estamos num contexto em que o Estado Social se degrada e a instabilidade aumenta e as condições de vida são piores a cada década, eu considero que é nisso que nós temos de trabalhar, porque depois, claro, as questões emergenciais, do que tem a ver com famílias em que é preciso intervir e em situações limite, eu confio que o Estado tem que estar atento e que a Segurança Social tem que funcionar. Mas no plano mais geral, eu sinto que enquanto país, não é ali que estejamos a caminhar para que as próximas gerações vivam melhor que as anteriores, pelo contrário. Portanto, isso é o que me preocupa mais. É que vão aumentando as necessidades de intervir por uma falta de condições de vida e de qualidade de vida e de aspiração à estabilidade, que eu acho que é cada vez mais difícil de garantir. Portanto, sim, nas situações limite não me atrevo a comentar. Obviamente, não sei suponho que o sistema funcione, às vezes melhor, às vezes pior, mas não posso opinar porque não tenho conhecimento sobre isso. Nas questões da big picture, como dizem os anglo-saxónicos, acho que temos muita coisa a dizer, porque de facto temos muitas coisas para... há muitas coisas ainda que temos que resolver enquanto país e em circunstâncias cada vez mais difíceis, claro, dadas as crises cíclicas, não é? Doutora Isabel Soares, um dos problemas talvez mais complicados, digamos assim, deste tema é em ultrapassar esta ideia de que a proteção das crianças fica pelos maus-tratos. Quando falamos de proteção de crianças, no início, estamos a falar da criação de condições para que elas cresçam como indivíduos e se formem como indivíduos. Há este dado assustador também, pela primeira vez em muitos anos, desde 1990 pelo menos, e fruto das circunstâncias, o desenvolvimento humano pode regredir um bocadinho. É função das entidades públicas dar visibilidade àquilo que é invisível, ou seja, à alimentação, ao bullying, ao ciberbullying, ou seja, a todos os outros fatores e componentes que fazem parte deste mundo do cuidado que temos que ter ou da proteção que temos que dar às crianças? Com certeza. Há um conjunto de direitos que as crianças têm e todos eles são igualmente importantes e todos eles têm que ser respeitados, não é? E promovidos. E, portanto... Mas o problema, doutora, muitas vezes é que eles são, desculpe interrompê-la, é que eles parecem ser tão assumidos que depois acabam por ter uma face que passam por ser invisíveis. Nós falamos aqui acolá do bullying, do cyberbullying, mas esquecemos dos meninos obesos. Tudo isso são considerações, pergunto-se, que têm que estar em cima da mesa de quem estuda estes fenómenos, não é?
Sim, sem dúvida. Quando nós olhamos para a criança, temos que olhar para as várias dimensões do seu desenvolvimento e para os vários contextos do seu desenvolvimento. Agora, há de facto que atender àquelas crianças que estão em situação de maior vulnerabilidade e que estão efetivamente mais desprotegidas. E essa reduzida ou até mesmo ausência de proteção não passa de facto apenas por questões de natureza material. Essa falta de proteção ocorre, como há pouco eu estava, enfim, a procurar enunciar, em vários contextos. Há, de facto, crianças que, do ponto de vista do seu contexto familiar, até têm condições socioeconómicas mais favoráveis, contudo, do ponto de vista das suas necessidades afetivas, do ponto de vista das suas necessidades sociais, do ambiente em que elas estão, esse ambiente, não obstante cumprir as suas necessidades do ponto de vista material, não cumpre do ponto de vista social e do ponto de vista, nomeadamente do ponto de vista emocional. E, portanto, quando nós olhamos para a questão da proteção, eu acho que é importante sublinhar, não estamos apenas a referir que as crianças que estão de alguma forma no sistema de proteção sejam apenas as crianças que estão em situação de pobreza. No sistema de proteção, infelizmente, temos naturalmente um grande número de crianças que, justamente pela situação de pobreza ser multiproblemática, estão em situação de maior vulnerabilidade e, portanto, mais expostas a elevado stress, a situações de violência, etc., e há falha nas respostas às suas necessidades, mas também temos outras situações que têm que ver com contextos, ou que ocorrem em contextos que do ponto de vista socioeconómico estão, enfim, têm condições favoráveis. Portanto, eu acho que é importante colocar de facto a questão nas necessidades das crianças e nas respostas que nós temos que dar para essas necessidades, sendo que, naturalmente, do ponto de vista da sua raiz, da sua inscrição do ponto de vista familiar, obviamente que contextos mais desfavorecidos vivem em condições naturalmente, e a criança é exposta a condições naturalmente muito mais, de maior fragilidade e de maior, enfim, desproteção desse ponto de vista. Claro. Kipikua, disse há pouco, creio que ouvi bem, que é uma mãe recente, sim, ouvi bem. 2 anos, sim. 2 anos? Muito bem. Gostava de a questionar em relação a isto. Se há local onde as crianças, enfim, se sentem bem e onde progridem e onde evoluem, é a escola. Porque é aí que se confrontam com a sua comunidade, digamos assim. Que impacto é que acha que a pandemia pode ter neste aspecto nas crianças? Eu como o meu filho ainda não foi para a creche, vai só em setembro, para ele foi igual, mas acho que de facto para as crianças que já estão numa fase de socialização em contexto escolar e que já estão, aliás, ou outras que estão já na sua fase letiva propriamente, acho que deve de facto ter tido um impacto, porque obviamente que as crianças quando começam a partir dos 3 anos e começam a querer estar em grupo e a usufruir dessa experiência de estarem umas com as outras e na convivência e ao ar livre, etc. E se viram privadas dessa oportunidade durante tantos meses, isoladas em casa, com os pais a trabalhar, muitas delas, não é? E com pouca disponibilidade também para lhes dar atenção, e nomeadamente algumas que têm menos... que têm pais que não têm tanta facilidade em acompanhá-las nos estudos e que veem o seu atraso de aprendizagem a aumentar, não é? E depois as dificuldades escolares no regresso a demonstrarem-se, acho que têm sido de facto meses difíceis. Pela minha observação nos amigos com crianças já na idade escolar, os pais também estão muito exaustos porque de facto alguns deles tiveram que ensinar os filhos a ler em casa, tiveram que fazer várias reintroduções na escola com adaptações quase como se fosse a primeira dia de escola várias vezes, não é? Uma coisa que também há um desgaste familiar. Toda a questão de conciliar as tarefas domésticas do teletrabalho com o acompanhamento dos filhos, de idades muito diferentes, quer dizer, não foi fácil e tenho a certeza que durante alguns anos terá um impacto nas memórias, não é? E no desenvolvimento dessas crianças. Agora espero que com o tempo e com o apoio e com o reforço da atenção por parte dos professores e eventualmente alguns programas específicos para crianças que tenham mais dificuldade para recuperar e melhorar o seu aproveitamento, acho que podemos
podemos fazer com que isso não seja só uma memória que tenha um impacto definitivo e que seja só um período difícil para todos. Assim espero que possamos todos também como comunidade regenerar os impactos destes anos difíceis, porque de facto para crianças e adultos tem sido uma experiência muito impactante por todas as razões. Sim. Doutora, peço aqui o seu olhar mais técnico sobre esta questão do impacto da pandemia e da regressão nas aprendizagens dos mais novos. Há também sobre isto vários estudos, uns que dizem que pelo menos as crianças vão ter regredido 0,6 anos, e aqui 0,6 anos não consigo encontrar uma explicação exata para o que é 0,6 anos, enfim, são 6, 12 avos, vá lá, quase meio ano, ou um bocadinho mais. Este impacto já é mensurável, doutora, ou é expectável que venha a ser muito grande? Deixe-me só fazer aqui uma nota prévia relativamente à questão da pandemia. Eu acho que esta pandemia, enfim, foi devastadora, está a ser, mas deu luz a dois sistemas que são muito importantes. Em primeiro lugar, deu luz ao sistema de saúde, e em particular ao Sistema Nacional de Saúde. Eu acho que se havia dúvidas ou achávamos que o sistema não estaria a funcionar tão bem, nós verificamos que de facto o Sistema Nacional de Saúde foi fundamental. E portanto traz para primeiro plano, naturalmente que tem que melhorar, mas houve reconhecidamente um esforço enorme, uma solidariedade enorme dos profissionais de saúde para responderem, a todos, numa situação dramática. E trouxe outro contexto, deu luz a outro contexto, no sentido do reconhecimento da importância para a sociedade, que é nesse aspecto que eu acho que é importante. Tem que ver com a escola. A escola, enfim, que frequentemente era vista como um contexto que gerava muitas vezes desagrado, descontentamento, dúvidas, incertezas. Se houve algo que a pandemia nos trouxe, foi a importância da escola. De facto, a escola como naturalmente espaço de aprendizagem, e estou a falar naturalmente em aprendizagens académicas, mas não só, como um espaço de proteção para as crianças e nomeadamente, de socialização naturalmente, mas de proteção, nomeadamente mais uma vez para as crianças que estão em situação mais vulnerável. Claro. A escola como é um contexto também de proteção, tem que ser naturalmente um contexto de educação, é um contexto de desenvolvimento, mas é também. E de facto a ausência ou encerramento das escolas trouxe o confinamento para casa. Ora, em contexto que nós acabamos de ver, e a Capítulo de Cua descreveu muito bem estes cenários, não é, de grande, enfim, sobrecarga, de grande toxicidade do ponto de vista de stress em alguns, enfim, a maioria sentiu isso, uns mais, outros menos, mas de facto houve claramente aqui uma sobrecarga do contexto familiar com esta situação, e esse confinamento permitiu ver como realmente a escola é tão importante e é tão necessária. Agora a questão é as respostas, não é, que nós podemos dar a isto. Houve naturalmente perdas que nós temos urgentemente que recuperar. Eu penso que ainda, enfim, não há evidência científica segura para dizer qual é a percentagem exatamente, até porque os cenários são diversificados, enfim, há aqui muitos grupos, há aqui um cenário, ele próprio também, multifacetado, mas há uma segurança, isto trouxe perdas significativas e mais uma vez isto não atinge todos da mesma maneira. Nós estamos todos numa tempestade, mas nós estamos todos no mesmo barco. Não é, como se costuma dizer, e portanto há aqui crianças que estão em situação de uma elevadíssimo infortúnio, não é, de grande adversidade, nomeadamente, e estou agora a puxar um fio que tem que ver nomeadamente com as situações de transição, as crianças que entraram nomeadamente para o primeiro ciclo, não é, para o primeiro ano, é um ano-chave a vários níveis, não só do ponto de vista da aprendizagem, do ponto de vista social, do ponto de vista moral, etc, etc. Essas aprendizagens ficaram altamente comprometidas, é preciso recuperar, mas o tempo não pode esperar, não é? Quer dizer, o presente é também o futuro desse ponto de vista. Claro. Portanto, há um trabalho a fazer, nomeadamente, acho que isso é chave, nós identificarmos os grupos que estão em situação de maior risco, cujas aprendizagens e as experiências de desenvolvimento ficaram mais comprometidas e procurar, enfim, organizar respostas. Eu acho que também é importante não falarmos apenas das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Este tempo foi também um tempo de grande solidariedade. E nós encontramos vários contextos,
as tais ilhas que eu há pouco falava, não é? Nós temos, de facto, aqui vários contextos que organizaram respostas de proximidade para combater justamente o isolamento e esta precariedade e a dificuldade das famílias em responder às necessidades da criança. E, portanto, há bons exemplos. Agora, é preciso ampliar, é preciso integrá-los, mais uma vez, mas é preciso realmente, é tempo de agir, não é? Este é um dos lemas que é realmente fundamental na presidência portuguesa, e eu acho que, nomeadamente nesta matéria da educação e do desenvolvimento, é chave. O tempo urge, não é? Exatamente, muito bem. Estamos a caminhar para o fim, passa muito rápido. Capicua, queria pedir-lhe um favor, quase, que é este: enquanto cidadã, se pudesse dirigir-se aos responsáveis que nos dias 7 e 8 de maio estarão ali na Alfândega do Porto, nesta cimeira social, especificamente em relação a este tema da proteção das crianças, o que é que gostava de lhes dizer, de preferência com um rap, se puder fazer? Isso não fazer. O assunto é muito sério. Eu, de facto, acho que como disse, não sou uma leiga na matéria e sobre a proteção específica das crianças não tenho grandes insights a contribuir, mas acho que todas as pessoas que governam o país e pensam a Europa e a União Europeia como um todo, acho que depois desta experiência da pandemia, em que percebemos a importância da solidariedade e de estar em comunidade, e da importância de termos um Estado que exista na saúde e em todas as áreas que fazem a nossa vida ter qualidade e segurança e estabilidade, acho que devíamos começar a pensar tanto no país como na escala europeia, de facto, em sermos cada vez mais solidários e construir países e comunidades que tornem a vida das pessoas mais fáceis, e das famílias, nomeadamente, para se sentirem menos sozinhas, menos exaustas, menos vulneráveis, e com mais capacidade de projetar no futuro, um futuro com esperança e com qualidade de vida, porque acho que se as famílias tiverem condições para habitar, para ter acesso à saúde, para ter acesso ao trabalho, à educação, de certeza que as crianças vão crescer em ambientes menos agressivos, menos instáveis e menos agressivos, e de certeza que esse impacto será sentido de uma forma positiva. De resto, se me permitem esta conclusão, só há crianças pobres porque há famílias pobres, não é? Se não houvesse famílias pobres, não haveria crianças pobres. Claro. Queria agradecer-vos, Capicua e doutora Isabel Soares, muito por terem passado esta meia hora aqui connosco a conversar sobre um tema tão interessante e tão pungente de resolução, agravado pela pandemia, com certeza. Desejar-vos, antes de mais, saúde e bom trabalho nos vossos ofícios. Vamos então para o encerramento desta sessão, para a qual vos convido às duas para ficarem também, se puderem, claro, que está a cargo do Sr. Eurodeputado Pedro Silva Pereira, a quem endereço também os meus cumprimentos. Sr. Doutor, faz favor de proceder ao encerramento então desta sessão. Muito bem, então eu queria agradecer em primeiro lugar ao Paulo Ferreira pela excelente moderação e também os contributos da Ana Matos Fernandes, Capicua, e da Isabel Soares para esta conversa improvável, esta reflexão sobre a pobreza infantil. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar é que nós só estamos a discutir a pobreza infantil, neste contexto, ou pelo menos a razão próxima desta discussão, porque a presidência portuguesa da União Europeia inscreveu a Europa social como a sua prioridade. E, portanto, também o tema do combate à pobreza e às desigualdades. E a verdade é que, por estranho que nos possa parecer, esse também era um tema improvável na agenda europeia, onde se fala muito de outras prioridades, mas não tanto das questões sociais, da pobreza e das desigualdades. E há presidências europeias que vão e vêm e a gente mal dá por elas. As presidências portuguesas têm tido o condão de marcar o curso dos acontecimentos, deixar uma marca no projeto europeu. Aconteceu assim com a Estratégia de Lisboa, depois com o Tratado de Lisboa, e agora o Primeiro-Ministro António Costa convocou uma cimeira social e disse aos líderes europeus que era a altura de dar uma outra prioridade aos temas da pobreza e das desigualdades. E isso trouxe consigo também o tema, naturalmente, da pobreza infantil.
A Comissão Europeia tratou de preparar à pressa, vou dizer, um plano de ação para aplicar um pilar europeu dos direitos sociais que já tinha sido identificado há 4 anos e que depois nunca tinha tido consequência. E a verdade é que vamos discutir propostas concretas, metas, objetivos para uma agenda social. Ora, entre essas metas está a redução em 15 milhões do número de pessoas em situação de pobreza nos próximos 10 anos. E entre esses 15 milhões de pessoas estão 5 milhões de crianças. E isso é da maior importância. Porque o problema realmente da pobreza infantil, como ficou claro da nossa conversa, é um problema muito sério, grave, impressionante mesmo, arrepiante, não é? Quando nós falamos de 24% de crianças em situação de risco de pobreza ou de exclusão, isso só pode ser arrepiante. E sabemos que as coisas só se podem ter agravado com esta pandemia, com o encerramento das escolas e, portanto, o ensino à distância e, portanto, o agravamento das desigualdades na educação, o risco maior de insucesso e de abandono escolar, com o agravamento da pobreza das famílias, foi dito aqui, enfim, há crianças pobres porque há famílias pobres e realmente o desemprego, a situação das famílias monoparentais agrava essas situações. Depois também porque os laços familiares, o acompanhamento dos avós, tudo isso se reduziu neste contexto e, portanto, os apoios sociais dirigidos às crianças enfraqueceram ao longo desta situação de pandemia, isso podemos estar certos. E até aquelas situações de risco que se falava aqui há pouco, não é? Da violência doméstica e outras situações de violência de que as crianças podem padecer. Eu gostaria de sublinhar que o que está aqui em causa, quando discutimos a pobreza infantil, é romper aquilo que nós podemos chamar o ciclo intergeracional da pobreza. Quer dizer, a reprodução da pobreza. Porque enquanto nós não formos capazes de combater a pobreza infantil, nós não estamos a criar condições para que no futuro a pobreza possa ser reduzida. Isso significa realmente convocar as políticas públicas para um grande investimento estrutural, com certeza para as respostas de emergência que foram aqui faladas, mas também para uma resposta estrutural às causas fundamentais desta pobreza. O que significa um grande investimento na educação, naturalmente, porque é um elemento essencial das oportunidades e da mobilidade social para as crianças, mas também, no fundo, proporcionar às crianças o acesso aos direitos sociais. É disso que se trata. E por isso, na Cimeira Social do Porto, agora no dia 8 de maio, é este apelo às prioridades das políticas públicas que está em cima da mesa, dirigido ao combate à pobreza e muito focado nesta questão da pobreza infantil. Eu penso que isso honra o país, ser capaz de lembrar à Europa que há mais vida para além dos déficits, e mesmo a transição que queremos não é apenas verde e digital, ela também tem que ser justa. E é uma Europa justa que queremos construir. Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado nós por ter fechado esta conversa improvável, lembrando a necessidade absoluta de interromper este ciclo da pobreza. Mais uma vez, muito obrigado a todos e haverá mais conversas improváveis por aqui, portanto, fiquem atentos às nossas próximas emissões. Muito obrigado a todos e saúde, que é o que importa, entretanto. Muito obrigado.